Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Olá, gente amiga, gente querida, são exatamente 22 horas e 14 minutos. Que a graça e a paz do nosso Deus, que excede todo entendimento, seja derramada sobre o seu coração, sobre a sua vida. Eu quero convidar você a estar comigo nesta noite, para que juntos possamos orar, para que juntos possamos buscar a presença de Deus para o nosso lar, nossa casa, nossa família. E acima de tudo, nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não falha, né? A palavra de Deus, ela não volta vazia. E eu gostaria, em nome de Jesus, que você se preparasse para que nós venhamos ficar juntos nessa programação, através da palavra, através do louvor, né? E também através do poder da oração, Porque bem disse o Senhor Jesus: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, que eu venci o mundo. Vamos continuar com louvor, em nome, de Jesus, amém? Vamos, em nome de Jesus, continuar com louvor. Glória a Deus. Boa noite, Cleide. Graça e paz. Eu sou falho, ele é fiel. Glória a Deus. O que eu tenho ele irá. Desculpa, gente, por causa do espirro, amém? Louvado seja Deus. Mas ele me prometeu o céu. Aleluia. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. E se Glória a Jesus. orar, faltar algo, Louvado seja Deus. eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas se uma coisa eu Glória a Deus. tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim. Glorifica ao Senhor aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Eu não sou o que devia ser. Glória a Deus. Fica aí, não saia não. Ele me abraçou. Fica aí. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar. Voltei, igreja. Glória a Deus. E se eu não adorar? Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu só quero Glória a Deus. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. eu jamais saberei. Porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei,
Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Vamos orar, vamos abrir o nosso culto com oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença nessa noite. Venha nos abençoar, Deus. Nós reconhecemos que precisamos e dependemos do Senhor. Esteja conosco, ó Deus, nesta noite, aqui, ó Deus, porque juntos, ó Pai, apresentamos a Ti a nossa vida, te apresentamos a Ti, meu Deus, a nossa família. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos a esse Deus lindo, soberano e poderoso, que nesta noite, Jesus, aqui diante da Tua presença, porque está escrito na Tua palavra, onde se vê duas ou mais pessoas, o Senhor está presente, Deus. Eu estou aqui na minha casa, essa pessoa está em casa, no trabalho, ou no presídio, Senhor, no hospital, onde essa pessoa estiver, Deus, que em nome de Jesus, meu Pai, ela seja abençoada, e que a oração tenha a resposta do Senhor. Eu não sei qual é o problema, a situação dessa pessoa, mas eu sei, ó Deus, que está escrito na Tua palavra: clama a mim e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ó Deus, em nome de Jesus, toma o pedido, a oração dessa pessoa na Tua presença, e que a casa, a família, meu Pai, e enfim, sejam todos abençoados para a glória de Deus. Amém? Graça e paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu tenho aqui na minha mão a palavra de Deus, essa palavra que é poderosa. E quando nós buscamos na palavra de Deus, quando nós buscamos na oração, nós sabemos que depois que a gente ora, nós sabemos que nós devemos confiar na oração, devemos descansar em Deus, esperar no Senhor, para que as respostas de Deus, da oração, Dona Cleide, Missionária Rose, descansar e esperar em Deus, porque nós sabemos que quando nós oramos, nos apresentamos diante de Deus, devemos também confiar, esperar e ver o agir de Deus no propósito da oração. E nós sabemos que quando nós falamos com Deus, o céu se abre. A bênção do Senhor nos alcança, a misericórdia, a bondade de Deus vem sobre a nossa vida e a nossa família. Pois bem, eu tenho aqui a palavra de Deus, está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 18, que veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Deus aqui falando com o profeta, e Deus dá uma ordem ao profeta, para ele descer à casa do oleiro, e lá Deus ia falar com ele. Ele ia ouvir a palavra de Deus. Nós temos a congregação, e quando nós descemos, a gente vai à casa do Senhor, e a gente se humilha, e a gente se apresenta na casa de Deus. O Senhor fala comigo, fala com você, fala conosco, através da palavra. Deus disse: olha, desce, vai à casa do oleiro. E o Jeremias desce lá na casa do oleiro, porque diz: desci à casa do oleiro, e eis
que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Aquele homem estava entregue, né, àquela obra que ele estava fazendo, né? A Bíblia diz aqui que ele estava fazendo, Oswaldo, um vaso. E a Bíblia diz que, no versículo 3, como o vaso que o oleiro fazia de barro lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um vaso segundo bem lhe pareceu. Glória a Deus. Então aquele homem estava entregue àquela obra que ele estava fazendo, e a Bíblia diz que o vaso que ele estava fazendo, aquela obra, estragou-se na mão dele, e ele tornou a fazer um vaso novo, algo novo. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 5 diz: então veio a mim a palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Veja, Deus fala para o profeta descer à casa do oleiro, e ele desce. Quando ele chega lá, a primeira coisa que chama a atenção, que Deus fala com ele, é que aquele homem está entregue àquela obra. E mesmo aquele vaso estragando na mão dele, a Bíblia diz que ele tornou a fazer um vaso novo. E Deus disse, olha, Deus disse para o povo de Israel, através do profeta, assim sois vós, né? Assim sois vós na minha mão. Não poderei eu, né, fazer de vós como fez o oleiro ao casa de Israel. Diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós, né, ó casa de Israel. Ou seja, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Então, é na simplicidade que Deus fala, que Deus mostra o sinal, que Deus dá a resposta ao nosso coração. Deus disse, desce. Primeiro a gente desce, a gente se humilha, a gente se apresenta diante de Deus, né? Porque às vezes nos perdemos no propósito de Deus, né? Nós nos perdemos, e o amor de Deus é tão grande por nós, que assim como o vaso se estragou na mão do oleiro, e o oleiro tornou a fazer um vaso novo, Deus disse, assim sois vós na minha mão. Deus pode fazer tudo novo na minha vida, na sua vida. É só a gente ouvir a voz de Deus. É só a gente ouvir a palavra de Deus. É só a gente orar e falar com Deus, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ele está dando um exemplo tão simples. O homem estava lá, com o vaso, fazendo, entregue a obra, mas estragou, mas ele tornou a fazer algo novo. Algo novo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus disse, assim sois vós, ó casa de Israel, na minha mão. Assim sois vós na minha mão. Não poderei eu fazer, né, de vós, assim como foi na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Glória a Deus. E Ele é Deus, e Ele conhece o nosso coração. Você tem ido à casa do Senhor? Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem permitido Deus falar com você? Então, seja sensível à voz de Deus, para que, em nome de Jesus, o Espírito testifique com o nosso espírito os propósitos de Deus na nossa vida e na nossa casa, na nossa família. Porque nem sempre a minha vontade é a vontade de Deus. É a vontade de Deus, né? Nós estamos aqui
para fazer a vontade de Deus. Erramos, sim, somos falhos. Às vezes pensamos que estamos fazendo a vontade de Deus e estamos fazendo a nossa vontade. Por isso que nós devemos orar, pedir a Deus confirmação, né, na palavra dele, pedir: Deus, fala conosco, nos orienta, nos ajuda, né, porque às vezes somos rebeldes, às vezes não queremos ouvir, não queremos obedecer à vontade de Deus, porque Deus fala com você, Deus fala, né, com todo aquele que invoca o seu nome. Deus fala com todo aquele. Você tem algo para resolver? Tem que orar, tem que apresentar a Deus, tem que entrar na presença de Deus, tem que permitir Deus falar com você. Você tem que abrir esse espaço no seu coração. Glória a Deus. Nem sempre a minha vontade é a vontade de Deus, né? Hoje eu tive que ir lá em Riacho, de Santo Antônio, né? Onde nós temos uma igreja lá em Riacho. E ontem me veio um convite, que todo ano vem, e eu nunca vou, né, a esse convite, que é o aniversário da cidade, né? E o prefeito, resolveu fazer um culto de ação de graça, né? E chamou alguns pastores, para que os pastores viessem se unir, né? E o prefeito vai colocar lá a estrutura, vai colocar o som, né? E vai colocar o carro de som, e enfim. E nós estávamos nessa reunião hoje, pela manhã lá em Riacho, e como lá tinha outros pastores, e foi a reunião como que seria o culto, como que a gente ia fazer, quem seria o pregador, né? E como que a gente ia fazer esse culto lá na cidade de Riacho, que vai ter uma estrutura bacana. E eu falei, como pastor, eu falei: olha, para mim, o importante é que pregue a palavra. Qualquer um para mim aqui, da Assembleia, né, de outra denominação, for pregar, não tem problema. O importante é que a mensagem da cruz, a palavra de Deus, seja pregada. E lá, a primeira dama colocou o nome da gente, um copinho lá, chamou a filha e fez o sorteio. Boa noite, Adriana, graça e paz. Boa noite, Luicé, que Deus abençoe em nome de Jesus. E fez o sorteio, né? E o sorteio caiu, né, no meu nome, para que no dia lá do evento, né, eu seja o pregador da noite, né? E coloquei o nome lá da nossa irmã também, que louva na igreja, Luicé, que como o culto vai ser um culto de ação de graças, né? E vai ter uma programação, cada igreja, né? Um vai abrir o culto, outro vai apresentar e o outro vai pregar. E uma banda vai louvar, um coral vai louvar. E eu gostaria que a nossa irmã Lucia fosse, porque eu coloquei o nome dela lá também, para que ela viesse também participar, né, desse culto. Vai cair numa terça-feira. Eu vou fazer um esforço para levar algumas pessoas que queiram participar desse culto, que vai ser uma bênção lá na cidade de Riacho de Santo Antônio. Pois bem, Maria Fonseca, os demais, eu estou entrando mais cedo, né? Ontem eu entrei, era 10h10 mais ou menos, e hoje eu entrei o mesmo horário, né? Para que a gente não fique até tarde. Às vezes você dorme, né? Sai da live, vai dormir porque fica muito tarde, né? Maria Fonseca diz: boa noite, a paz do Senhor Jesus, voltei, aleluia. Roseli está por aí também, né? Ontem eu agradeci a Roseli aí na live que eu fiz, porque ela tomou uma atitude, né, sem a gente saber, e ela fez um grupo lá de algumas pessoas que era para nos ajudar, né, porque o carro nosso está na garagem, passou por um processo aí de um assalto, nós passamos, recuperamos o carro, mas eu nem sabia, ela tomou essa atitude aí, né,
porque você sabe que eu não teria coragem, mas ela foi lá sem eu saber e conseguiu aí, né, algumas ajudas, né, para que nós íamos colocar o carro aí em dia, passar, depois a gente ainda tem que fazer algumas coisas, como comprar pneu, comprar bateria, um monte de coisa. Eu quero agradecer você que foi lá e ajudou, né, e agradecer a ela, porque diante do Espírito Santo, como eu falei ontem, eu nem sabia, né, eu fiquei sabendo depois, né, até falei para ela, minha esposa conversou com ela e tal, mas a gente entende a boa vontade que ela teve em querer nos ajudar, né, nessa situação. E eu só tenho agradecer a ela e agradecer a Deus, né, e agradecer a todos que chegam também para fazer a diferença. Bom, Liceu, eu coloquei lá, vai ser a última terça-feira do mês, amém? Pelo que eu entendi, vai ser a última semana lá, amém? E Deus vai usar, você vai honrar a Deus e pronto. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Amém? Bom, meus amados, deixa eu puxar minha voz aqui. Bom, Deus falou aqui com Jeremias. E falou para Jeremias descer a casa do oleiro. Deus queria falar com o profeta. E ali Deus queria mostrar na simplicidade que o homem não é nada. Que assim como aquele homem estava com vaso, fazendo, estragou na mão, né? E Deus disse, assim sois vós, ó casa de Israel, na minha mão, né? Assim também, Deus falando que poderia fazer algo novo na casa de Israel, ao povo de Israel. Glória a Deus. Então, o que eu entendi aqui, eu não vou esticar a leitura porque é longa, amém? Mas Deus sabia que o povo de Israel, vamos falar a realidade, tinha se estragado no meio do caminho. Mas Deus é um Deus de misericórdia. E Deus queria fazer algo novo ali no povo de Israel. E queria usar a boca do profeta para que o profeta testemunhasse a respeito do poder de Deus, da grandeza de Deus, da transformação que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Nem tudo estava perdido. Aparentemente estava perdido, mas o oleiro foi lá, com aquele mesmo barro, tornou a fazer algo novo. Glória a Deus. E é interessante, porque como Deus trabalha na simplicidade. Eu me lembro quando Jesus entrou naquela cidade, e um homem que era cego de nascença, Jesus cuspiu no chão, fez o lodo, ungiu os olhos do cego, mandou ele se lavar no tanque de Siloé, e ele foi. E a Bíblia diz que Jesus não levou ele foi sozinho, amém? Jesus não disse, olha, vem cá, eu vou te guiar, eu vou te levar, lava aqui, olha, limpa agora. Não, aquele homem foi, obedeceu a voz de Deus, e a Bíblia diz que ele voltou vendo, né? Aquele vaso agora era um vaso novo, né? Um homem que era cego agora estava enxergando. Deus olha para o povo de Israel desacreditado, falido, né? Quebrado, afastado de Deus, e Deus disse, Israel, amém? Eu quero fazer algo novo, eu quero mudar a vida de vocês. E Deus usa o profeta para levar essa palavra, amém? De renovo. Só que o profeta teve que descer à casa do oleiro para ouvir a palavra de Deus, para se renovar ali, e Deus falar com o profeta, e o profeta falar com o povo, e haver um avivamento espiritual, um avivamento, né, na vida das pessoas. Esse Deus pode causar um impacto muito grande na minha vida, na sua vida, na vida daquele que tem a fé, daquele que não o conhece, mas crê no poder de Deus. Então, nós vivemos debaixo da graça de Deus. Você vive debaixo da graça, da bondade de Deus,
da misericórdia de Deus. Então, todo dia, eu creio, Deus faz algo novo na nossa vida. Todo dia, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Não pense que tudo está perdido. Não desacredite se você está com um problema familiar, ou um problema financeiro, ou até um problema de saúde, ou se você tem alguém viciado na sua casa, na sua família. Não desacredite. Deus fala com você que Ele pode fazer algo novo, Ele pode mudar a história, Ele pode libertar, transformar, Ele pode. Glória a Deus. Ele disse, ó, assim sois vós, a casa de Israel, na minha mão. Quando você está na mão de Deus, quando você ora e entrega na mão de Deus, pode ter certeza que Deus vai fazer. Eu vinha hoje de Riacho e pensando naquela passagem de Jonas, né? Chegamos um pouquinho lá atrasado, mas a primeira dama disse, não, a gente fazia pouquinho, eu tinha acabado de chegar também, e eu não queria pregar, porque como tinha várias denominações, eu disse, não, eu não faço questão que vocês preguem, que fique à vontade. Aí vai, né, caiu logo em mim a sorte. Aí eu vinha na estrada, e eu me lembrando de Jonas. Quando Deus disse, Jonas, vai para Nínive. Ele disse, como, igreja? Eu vou. Foi ou não foi? Ele disse, eu vou. Quando Deus se ausentou dele, ele disse, eu vou nada. Eu vou tirar meu time por aqui. Não é verdade? Veja que turbulência aconteceu na vida de Jonas e na vida das pessoas que estavam ao redor dele, né? Ou derredor dele. Então, onde o Senhor quer chegar? Eu quero chegar diante de você e falar para você que todos nós, todos, devemos fazer a vontade de Deus. E devemos orar. Devemos permitir Deus falar conosco e através da fala do Espírito de Deus, que Ele testifica dentro de nós, para que nós venhamos fazer a vontade de Deus. Problema familiar todo mundo tem, igreja. Todo mundo tem. Glória a Deus. Se não é familiar, às vezes é financeiro. Se não é financeiro, às vezes é na saúde. Mas todo mundo tem problemas. Não é verdade? Mas a Bíblia diz, elevo os meus olhos para o céu. De onde me virá o meu socorro? A Bíblia diz, o meu socorro vem do Senhor, fez os céus e a terra. Onde eu fiz um vídeo pequenininho. Hoje eu fui olhar, deu 150 visualizações. As pessoas dizem, mas muito, tem que ser 2.000, 3.000 pessoas, meu irmão. 150 pessoas olhando, já é uma bênção. Glória a Deus. E eu creio que nesta noite, por mais simples que foi a palavra, eu creio que Deus está no controle da nossa vida, Deus está no controle da sua vida, da sua casa, da sua família. Vamos crer, vamos caminhar, vamos orar, vamos deixar Deus fazer a vontade dEle na nossa vida. Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E creia, porque Deus pode transformar o seu lar, sua família. Deus pode pegar aquele que seja o mais desprezado, ou mais cabeça dura, ou o mais rebelde. São essas pessoas que Deus recupera. São essas pessoas que Deus muda. Amém? Louvado seja Deus. Vem comigo. Vem orar. Vem despertar o coração. Vem falar para Jesus o quanto Deus é importante na sua vida. Glória a Deus. Boa noite aí também, Rosilda. Acabou de chegar, mas parece que já foi embora, né? Eu acho que é também por causa do horário, né? Eu começava 10h30, né? Glória a Deus. E até 11h30, 11h40, né? Mas eu quero convidar você para a gente orar em nome de Jesus. Está junto comigo, está na fé. Então, aí na tua casa, a Bíblia diz que por um caminho sairá contra ti,
mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Irmão, Deus está no controle. Deus sabe todas as coisas. No meu amanhã, Deus já está lá. Hoje eu resolvi, minha esposa, a gente foi lá em Riacho, teve essa reunião, mas quando eu vinha pensando nas coisas de Deus, e cheguei em casa, né, eu não tenho a esconder a tristeza, né? De repente aquela tristeza, eu vim para cá, né, para fazer esse culto com você, aquela tristeza, aquela coisa, mas isso é normal, não é verdade? Quem nunca sentiu tristeza? E aí eu disse, eu vou ali, vou fazer uma live, vou orar, vou me apresentar diante de Deus. E Deus me deu essa palavra, que Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Às vezes nos estragamos, mas Ele tem o poder de fazer tudo novo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu repito sempre a mesma coisa. Em que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele é altíssimo. Eu falo sempre. Às vezes vou dormir, me viro para um lado e fico falando, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Aí tem dia que eu acordo com louvor na minha cabeça. E assim nós vamos caminhando em Cristo Jesus. Não desista de Jesus, porque Jesus não desiste de você. Eu não posso desistir de pregar o Evangelho. Eu não posso parar de pregar o Evangelho, né? As pessoas às vezes querem me parar com palavras negativas, né? Pessoas que às vezes não acreditam no meu trabalho, não acreditam no chamado que Deus me chamou, né? Tem pessoas que não acreditam no trabalho da igreja, que é apenas uma igreja, que é apenas mais um pastor. Outros, como eu disse, né, vê como Deus falando, outros vê como homem falando, outros vê como indireta, mas Deus vê todas as coisas e sabe todas as coisas. E uma das coisas que Deus conhece, meu irmão e minha irmã, é o desejo do coração. Ninguém conhece ninguém melhor do que Deus. E se Deus lembrar de mim, Ele vai fazer uma grande obra na minha vida. Se Deus lembrar de você, e eu creio que Ele lembra, Ele já tem feito grandes obras na sua vida. E eu vou caminhando com Jesus. Lembra que Paulo falou, né, sobre a tribulação, perplexos, né, porém não desanimados? Mas eu creio uma coisa, eu creio na palavra. E quando eu me lembro da palavra, aí eu me lembro de Deus. Aí eu me lembro da força desse Deus que nós servimos, que nós o adoramos. Esse Deus. E olha, Ele mandou descer. Ele mandou se humilhar. Ele mandou descer a casa do moleiro. Ele mostrou que ninguém está acima de ninguém. Que todos nós precisamos de Deus. Ontem eu estava vendo uma programação de pessoas riquíssimas. Pessoas riquíssimas, mas vazias. Pessoas com muito dinheiro, mas com depressão. Pessoas que mergulhou nas drogas como resposta para a sua vida. Pessoas que já fez de tudo, buscou a felicidade em tudo, e não encontrou a verdadeira felicidade. Porque o homem só encontra a felicidade quando ele encontra Cristo. Temos nossos dias de tribulação, de tristeza, de angústia. Temos, não estou dizendo que não tem. Mas a alegria do Espírito Santo, quando o Espírito Santo testifica dizendo, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Quando você está lá isolado, e o Espírito Santo vem e diz, eu estou cuidando de você, eu estou zelando por você. E às vezes não entendemos,
mas Deus está trabalhando. Vem comigo, vem orar comigo. Senhor, nós entramos em tua presença. É nessa noite que nós te glorificamos e te exaltamos. Seja bem-vindo, ó Deus, sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Perdoa, Espírito Santo, nossas falhas, nossas debilidades, nossas fraquezas. Nós somos tão pequenos, ore também aí na sua casa. Nós somos tão pequenos, ó Deus. Mas o Senhor conhece o nosso coração, conhece o nosso pensamento e conhece o nosso agir. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar, Deus. Queremos levantar para fazer a vontade do Senhor, servir ao Senhor. Visite nossa família, nossa casa. Meu Pai, em nome de Jesus, visite, Senhor, o Alisson, o Ulisses. Visite Hércules, Senhor. Visite, ó Pai, em nome de Jesus, toda a família de Ulisser, seu filho, né, sua nora. Visita os netos em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, visite a todos, ó Pai, que incluídos nesta oração, incluído, meu Pai, o nome nesse vídeo. Espírito Santo, só o Senhor pode mudar o coração, a direção. Sim, ó Deus, só o Senhor pode fazer o milagre da convenção. Toma a vida de Eduardo, meu Pai, na tua presença. A vida de Israel em tua presença. Uma criança, meu Deus, que veio ao mundo tão pura, tão inocente, ó Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, coloca a tua presença na vida daquela criança, assim como o Senhor colocou na vida de Samuel, assim como o Senhor colocou na vida de Elias. Ó Espírito de Deus, faz tua obra nessa casa, nessa família. Toma a vida, meu Pai, em nome de Jesus, da mãe de Israel, Senhor. Toma a vida dela em tua presença, meu Deus. Que o Senhor faça a tua obra, Senhor, maravilhosa, em cada família, em cada lar, Senhor, em cada pessoa, Jesus. Ó Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, visita a família de John, Senhor. Vai lá na casa, na família, nas irmãs. Faz a obra do Senhor maravilhosa, que só o Senhor pode fazer na vida dele, na vida da família dele. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e apresento ao Senhor esta oração. Te apresento a vida de Rosilda, dos filhos dela, do marido dela. Pai, em nome de Jesus, coloca a tua mão poderosa, os livra, Senhor, de todos os males. Toma, meu Pai, cada vida, cada pessoa em tua presença. Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio. Toma, ó Deus, a vida de Osvaldo em tua presença, ó Deus, porque só o Senhor é Deus. O Senhor sabe a vida, meu Pai, conhece o coração dele, Senhor. Então abençoa a vida de Osvaldo, a casa, a família. Sim, ó Espírito Santo, toma a vida de Roseli em tua presença. Tu és grande, tu és soberano, tu és poderoso. Toma a vida de Dalva, Senhor, em nome de Jesus, e que haja visto aos teus olhos a vida da família de Maria Fonseca. Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, toma todos e abençoe essa água, aquele que beber da água, aquele que está orando, aquele que está se apresentando ao Senhor. Que haja, meu Deus, a manifestação do teu poder, em nome de Jesus. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Glória a Jesus. Beba da água e seja abençoado, abençoada para a glória de Deus. Amém. A irmã Lucia colocou Tiago, Socorro, Mateus. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, então, que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Em nome do nosso Senhor Jesus. E dia 28, Osvaldo e os demais da igreja, Vilma e a equipe de fé, estejamos preparados para que nesse dia 28 possamos ir juntos lá em Riacho, glorificar o nome do Senhor, fazer o ide do Senhor e pregar essa palavra, levar a palavra de Deus em nome de Jesus. Rosilda, boa noite, que Deus continue
lhe abençoando. Glória a Deus. E, enfim, aquele abraço. E amanhã estarei por aqui, a partir das 10, 10h10, e vou até esse horário aqui, né, 11 horas. Eu tenho que também ir lá no YouTube e fazer 10 minutinhos de vídeo que eu faço lá, estou fazendo toda noite. Você que não é inscrito, Johnny, no canal da igreja, meu filho, pega aí sua família, se inscreve aí no canal da igreja, Igreja Vida Eterna com Deus, pega teu celular, escreve. Eu estou com 726 inscritos, meu irmão, é uma luta, falta 274 para eu chegar a 1000, né? A 1000. Você vê que não é fácil, né? Se eu tivesse, né, eu ia mandar colocar um banner lá no mercado de Rosilda, inscreva-se no canal da Igreja Vida Eterna com Deus, colocar ali, cada pessoa que entrar naquele mercadinho, olhando assim, se inscrever no YouTube, no canal, meu amigo, numa semana lá ultrapassa, em nome de Jesus, né? Mas é assim mesmo, vamos devagarzinho, vamos na fé, e Deus vai operando, tá bom? Boa noite, fica na paz, fica com Deus, que Deus te abençoe.